Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, eu baixei aqui o manual de instrução da GREE para o ar-condicionado Split Wall G-Top e que atende esses modelos aqui, ó, que você pode conferir. Aqui na página 35, aqui vem trazendo a descrição para o erro E1. Então o que acontece? O erro E1 está relacionado à proteção por alta pressão do refrigerante. E aqui tem algumas causas prováveis que pode ter gerado esse erro aí. Então, aqui falou assim, ó, excesso de fluido, pouca troca de calor, a temperatura ambiente externo está muito alta e obstrução do sistema de refrigeração. Então vamos comentar rapidamente aqui cada um desses aqui. Bom, analisando de forma prática, quando o seu equipamento der o erro E1, vai ficar dessa forma aqui, ó. Você vai ter um painel e vai aparecer desse jeito aqui para você, tá ok? Pessoal, assim que você compra o equipamento, ele já tem a quantidade de gás certinho para atender uma determinada distância da tubulação em relação à evaporadora e à condensadora, tá? Então, às vezes é 3 metros, 2 metros, 4 metros. Então, essa distância entre a evaporadora e a condensadora, ela já tem um gás que atende um tamanho de tubulação padrão de fábrica. E ela também, às vezes, dependendo do equipamento, você tem uma quantidade ali até suficiente para ampliar o tamanho dessa tubulação. De repente, ela tem uma quantidade de gás que ela pode variar de no mínimo 3 metros e ela pode chegar até 5 metros. Se caso a distância entre as duas máquinas, evaporadora e condensadora, ultrapassar, então aí vai ter que fazer um complemento, aumentar essa tubulação até chegar e fazer a ligação entre as duas na distância que você quer. Só que aí você vai precisar completar com gás, no caso o técnico, né? Estou falando é o técnico que vai ter que fazer essa reposição do gás. Então o que acontece? Se por acaso o técnico, ele por algum momento errou e colocou uma quantidade a mais de gás nessa tubulação, nesse sistema, o que vai acontecer? Ele vai dar esse erro E1 por causa disso, tá? Ele vai estar com excesso de fluido refrigerante e ele vai dar esse erro para proteger o sistema por causa que a pressão está alta. No manual de instrução, lá tem a quantidade certinha de pressão máxima que o equipamento suporta para esse gás, né, dentro do sistema, e o técnico tem que fazer o ajuste do gás para que fique dentro dessa pressão, usando os equipamentos para medir essa pressão, tudo certinho, tá? Então é isso, pessoal. Então, para esse caso de pressão alta, é isso. Pessoal, quando a gente tem um problema de troca de calor, o que acontece? Geralmente tem um problema de instalação. O equipamento, tanto a evaporadora como a condensadora, foram instalados com as medidas de distanciamento entre as paredes errada. Tá? Às vezes ficou muito próximo ao teto, muito próximo da parede, isso tanto na evaporadora como na condensadora. No manual a gente tem aqui, ó, na página 15, a gente observa aqui, ó, que você tem todas as informações que precisa de distanciamentos, tá? Tanto de altura mínima do piso, o espaço entre o teto e a evaporadora, tá? Nas laterais e também na condensadora também, em relação à parede, como que as distâncias que tem que ter do equipamento em relação aonde ele está instalado. Então, pessoal, é isso. Se tiver um problema de instalação e não está tendo a circulação de ar, tanto de ar quente como de ar frio, e essas distâncias estão fora do padrão do manual, isso vai dar o erro e ele vai proteger o sistema e vai dar o erro, então seu equipamento não vai funcionar, tá bom? Pessoal, se a temperatura externa estiver muito alta, o sistema vai dar esse erro E1 também. Por quê? Porque ele tem um limite para trabalhar. Se a temperatura externa estiver acima desse limite máximo que o fabricante determinou, ele, por proteção do equipamento, ele vai desarmar e não vai funcionar e vai dar o erro E1, tá bom? Então, de acordo com a tabela, tem uma temperatura máxima, conforme vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Então, 45 graus é o máximo. Acima disso, ele vai desarmar. Então, tem que ficar abaixo de 45 graus. Se você está num país que é muito quente, vai dar esse erro toda hora, tá? Mas, geralmente, no Brasil, a temperatura máxima chega 37, 40 graus aí. Então, se tiver acima de 45 graus, com certeza não vai funcionar. Ou você comprar um equipamento que você tenha esses parâmetros com limites maiores. Aí pode ser que dê certo também.
Bom pessoal, agora por último, se caso houver obstrução do sistema de refrigeração, aí não tem jeito, tá? O técnico tem que fazer uma avaliação, né, usar o manifold, né, testar o vácuo, tudo certinho. Se constatar realmente um problema na tubulação, a única forma de resolver é fazendo a troca dessa tubulação por uma nova, tá ok? Bom pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até mais, tchau!